Neste bloco, Campana fala a respeito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que autoriza os empregadores temporariamente a reduzir salários e jornadas ou suspender contratos de trabalho até 60 dias. Vocês, em termos de empresas, vocês têm utilizado a medida provisória 936, como, por exemplo, aí a suspensão de contratos de trabalho e também a redução da carga horária e também do salário? Com relação ao salário, por exemplo, o Grupo Servicamp, nós não usamos essa questão da redução de salário ainda. A princípio, não foi necessário. Com relação à redução da jornada, é difícil você fazer uma redução da jornada. No caso da segurança, o pessoal que trabalha no controle de acesso dos condomínios, eles têm que trabalhar às 24 horas, não tem como você fazer uma redução. No caso do pessoal que trabalha com a limpeza em condomínio, o que nós temos feito em parceria com nossos clientes? É o trabalhador entrar um pouco mais tarde e sair um pouco mais cedo, para que ele não pegue o ônibus, né, vamos dizer assim, no horário de pico, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Então, ele está entrando mais tarde e está saindo mais cedo, para que ele não utilize o transporte coletivo no horário de pico. Então, isso foi algo que nós trabalhamos junto aos nossos clientes e foi muito bem aceito. Então, isso tem funcionado dessa maneira. E está acontecendo revisões de contratuais dos clientes? Nesse momento, nesses 2 primeiros meses, nós não passamos por isso. Tá? Nós não estamos enfrentando isso. Claro que é algo que pode vir a acontecer. Mas o nosso tipo de trabalho, eles são trabalhos essenciais. Então, o condomínio ele não vai poder abrir mão, muitas vezes, da segurança do condomínio. Claro que os condomínios, né, eu faço parte, aqui em Campinas também, da Abicamp, que é uma associação ligada à área de condomínios. E nós sabemos que já está ocorrendo de alguns condôminos ficarem inadimplentes. Não porque eles querem ficar inadimplentes, porque perderam o trabalho, de repente são profissionais liberais ou autônomos, que diminuiu a sua renda e, num primeiro momento, vão deixar de pagar os condomínios. Nesse primeiro momento, mas nós sabemos que até dezembro, esse condômino ele vai ter que pôr em dia o condomínio. Então, o que nós estamos fazendo para aqueles clientes que têm nos procurado com relação à questão financeira? Uma das alternativas que nós apresentamos é, de repente, a gente reduzir, nesse primeiro momento, 30% da fatura. E suspender isso e lá em outubro, dezembro, esses clientes voltarem a nos pagar essa suspensão que a gente suspendeu temporariamente. Tendo em vista o que eu disse há pouco para você, esse condômino que ficou inadimplente no primeiro momento, ele vai voltar a pagar e vai acertar a sua situação financeira junto ao condomínio. Mas isso vale para o estado inteiro? Aqui na nossa região a gente tem adotado isso, as empresas. Isso fatalmente vai acontecer no estado todo, aqueles condomínios que tiverem problemas com relação ao caixa do condomínio, ele vai ter que negociar junto aos tomadores de serviço. Os tomadores de serviço hoje principais em condomínio são as empresas do nosso segmento. Claro que você tem outras, por exemplo, você tem as empresas que fazem manutenção em elevadores, o pessoal que faz limpeza, manutenção em piscinas, e pinturas de condomínios. Tem condomínio que estava iniciando, de repente, uma reforma no condomínio, principalmente pinturas. Então, tem que estender um pouco mais essa questão da fatura. Mas a inadimplência não vai deixar de pagar. Né? É isso que a gente tem falado. Com relação ao incentivo bancário, Paulo, principalmente aos créditos do BNDES, isso tem ajudado aí na folha de pagamento? Como que tem acontecido com essa linha de crédito? Rogério, é outra situação que isso não chegou até a gente ainda. E vou te explicar a razão. O nosso segmento ele tem um volume muito grande financeiro. E o que o governo liberou foi para empresas que faturam de 360 mil a 10 milhões por ano. Então, não atinge a maioria das empresas do nosso segmento. A gente está esperando que o governo venha com uma nova medida para ajudar essas empresas. Porque essas empresas, do modo geral, não têm tanto fôlego financeiro assim. Só para você ter uma ideia, o nosso ramo de atividade,
85% do nosso faturamento é composto do quê? De salário, encargos sociais e os impostos. Então, o que sobra com relação a isso, para você poder negociar, é muito pouco, é uma margem muito pequena. Então, você tem que ficar muito atento com relação a isso. Os bancos continuam tendo linha de crédito, mas aquelas linhas de crédito que já são tradicionais de banco e que os juros ainda é muito alto, na faixa aí de 2,5%, 3%. Então, é difícil. Então, a gente espera que haja alguns incentivos por parte do governo com relação a isso. O próprio BNDES, né, vem enxergar isso, porque, conforme eu disse para você no início da nossa entrevista, estou falando de apenas um segmento, mas o segmento de terceirização no Brasil ele é muito vasto, ele é muito extenso. O nosso segmento que eu disse para você no início, que emprega mais de 1 milhão de trabalhadores, então é um segmento muito forte no Estado, isso a nível de Brasil. E é necessário que os nossos governantes olhem mais para esse segmento com mais atenção, né? A gente sabe que é difícil, né, para se fazer, o crédito tem que ter alguns requisitos para isso, mas as exigências com relação à documentação nesse momento, a gente vê que ela tem que ser flexibilizada. Tanto é que esse incentivo, um dos incentivos que o governo criou de bancar 2 folhas de pagamento, né, as empresas buscar esse crédito do BNDES, para as empresas que faturam, volto a dizer, de 360 mil a 10 milhões, ajuda muito. Mas, para você ter uma ideia, seria para empresas do nosso segmento que tem no máximo aí 150, 180 funcionários. Então, as empresas, do modo geral, aqui em Campinas, vou falar aqui na região de Campinas, empresa como a nossa, que tem 450 trabalhadores, nós temos várias empresas que têm disso para cima. Empresas aqui em Campinas que chegam a ter 4, 5 mil trabalhadores. Então, é necessário que o mercado financeiro, o governo, olhe para essas empresas e veja, né, buscando uma possibilidade de dar um incentivo com relação ao que fez anteriormente e o que já fez, né, que já ajudou muita gente. Mas, no nosso caso, ainda não ajudou muito ainda. Você falou também, Paulo, que faz parte da Abicamp, né, que é a Associação Regional da Habitação. Houve retração também nesse setor, nesse momento? O mercado da construção civil, né, querendo ou não, ele paralisou, né? Ele deu uma boa paralisada, a gente vê a retomada. Tudo isso aconteceu, né, Rogério? Num momento que acho que isso é unânime, que todos nós, empresários, no modo geral no Brasil, a gente estava acreditando muito, a gente estava com muita esperança nesse início de ano, muita expectativa, e esse ano seria um ano, assim, com certeza, que iria dar uma alavancada muito grande em todos os setores. Mas, infelizmente, isso veio ocorrer. A gente espera que isso passe logo, né? O mercado da construção civil é um mercado que vem retomando, sofreu muito nos últimos anos com as crises, mas esse ano, o ano passado, já tinha iniciado no ano passado, e esse ano é um ano que a gente ainda continua com muita expectativa com relação a isso, né? Tá certo, Paulo. Só para a gente finalizar, a gente que te acompanha aí também através das redes sociais, você nesse momento aí de pandemia, a gente vê muito lado seu humano também com relação aos seus funcionários e também passando informações para aquelas pessoas que de repente aí não tem uma estrutura, vamos dizer assim, para estar enfrentando essa pandemia. Para a gente finalizar, Paulo, que orientação que você passa, né, para essas pessoas que de repente aí não tem essa estrutura psicológica para estar enfrentando esse momento? Rogério, muito interessante a sua pergunta. Eu costumo dizer, é fácil a gente ser líder no momento em que as coisas vão bem, que o mar não está revolto. Mas para a gente que é líder, que está à frente de uma empresa, num momento desse é muito delicado, porque o empresário, ele também é um ser humano. Mas você tem que estar constantemente motivando a tua equipe, motivando a sua liderança, levando otimismo. E nós temos que valorizar os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores, porque eles representam praticamente tudo para nós, né? Nossa empresa não existiria se não fosse eles. Então, esse profissional, esse trabalhador, ele tem que ser muito valorizado. E a maioria dos trabalhadores, né, do nosso segmento, hoje no Brasil e em outros segmentos, são pessoas que
moram na periferia, muitas vezes vivem muito mal, e é necessário, nesse momento, você incentivar eles. Nós sabemos que as empresas também não têm como fazer tudo, elas não têm condição de ficar o tempo todo vendo o social, mas é necessário você voltar para o lado social, cuidar desses trabalhadores e fazer tudo o que é possível para os nossos trabalhadores, né? O nosso segmento é um segmento que sofre muito com relação a isso. Aqui na Servicamp, nós procuramos, né, ajudar muito esses trabalhadores. Só para você ter uma ideia, nós já tínhamos um projeto social dentro da empresa, entre tantos que a nossa empresa tem, mas há 2 anos atrás nós criamos um projeto em que os nossos trabalhadores, eles doam alimentos, 1 quilo de alimento. Você imagina, nossa empresa não é tão grande assim, mas temos cerca de 450 trabalhadores. Se todos eles doam 1 quilo de alimento, no final do mês a empresa dobra aquilo que eles forneceu. Toda a quantidade que é arrecadada, nós dobramos aquela quantidade. Isso é para estimular os nossos colaboradores também a fazer a parte deles. E com isso, eles identificam os colegas de trabalho que estão passando por dificuldade, que precisam do apoio. Então, quem nos indica aqueles trabalhadores que precisam ser ajudados são eles. E depois nós fazemos isso. Nós levamos até a residência deles. E isso tem um efeito muito positivo, tem representado muito na nossa empresa. Então, o que eu falaria hoje para os líderes, do modo geral, né? Se você for verificar todos os empresários, todos eles têm suas lutas, suas limitações, suas dificuldades, mas se a gente só for focar nisso, só for ficar murmurando, as coisas não vão para frente. Nós temos que ter uma visão otimista, acreditar que o Brasil vai melhorar, né? Nós, né? Eu que creio muito em Deus, buscar a ajuda de Deus, orar a Deus para que Deus nos dê sabedoria, direção e nos capacite para que a gente possa fazer o melhor para os nossos trabalhadores e para o mercado. Tá certo, Paulo. Muito obrigado, viu, pela gentileza de estar com a gente aqui no Visão de Mercado. Ok, Rogério. Obrigado pela sua gentileza, obrigado pela entrevista. Foi uma alegria participar do seu programa. Em nome da Bicamp, do Sindeprestem e do Grupo Servicamp, eu deixo um abraço a você e a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos e vamos em frente. Amém. Obrigado, Paulo. Um abraço. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Eficaz Consultoria, Bredas Sistemas. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, Colégio Cristo Rei e Produtiva. Assim, Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. CW15 Coworking, Amigas do Lar. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você.